José Álvares de Azevedo. Você sabia que no Brasil só começou a incluir pessoas cegas na educação formal graças à determinação de um jovem visionário? Hoje vamos conhecer a história de José Álvares de Azevedo, o homem que abriu os olhos do país para a importância da inclusão. Ele foi o responsável por trazer o braille ao país. Após conhecer o sistema de escrita com pontos em relevo utilizado para alfabetização e comunicação de pessoas com deficiência visual, desenvolvido por Louis Braille na França. José Álvares de Azevedo nasceu cego no dia 8 de abril de 1834, no Rio de Janeiro. Na época, não havia escolas para as pessoas cegas no Brasil, mas sua família queria o melhor para o seu filho. Então, em 1839, Dr. Maximiliano Antônio de Lemos informa aos pais sobre a escola de cegos em Paris, mas eles não queriam afastar do filho, e ele só foi enviado para a escola de Paris aos 10 anos. Instituto Real dos Jovens Cegos de Paris. Ao retornar ao Brasil em 1850, já com 16 anos, José Azevedo não guardou para si esse conhecimento. Lutou para que as pessoas cegas tivessem acesso à leitura, à escrita e à educação. O seu trabalho foi fundamental para a criação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos em 1854. Passou a fazer palestras e nas casas das pessoas que tinham seus filhos com deficiência visual e passou a ensinar o método Braille. Então, a sua aluna, Adélia Cigal, filha do Dr. Francisco Xavier Cigal, médico da Corte Imperial, impressionado com o desenvolvimento da filha, ele e o amigo Barão do Rio Bonito conseguiu para José de Azevedo uma audiência com Dom Pedro II. Nela, José de Azevedo fez uma demonstração de como o Braille poderia acabar com o analfabetismo entre os cegos. Impressionado e sensibilizado pela apresentação, Dom Pedro II decidiu abraçar a causa do professor, dando início ao processo de criação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, hoje conhecido como o Instituto Benjamin Constant. Não chegou a ver seu sonho realizado, porque 6 meses antes da inauguração, no dia 17 de março de 1854, o jovem José de Azevedo morre aos 20 anos de tuberculose. E na inauguração do Instituto para Cegos, o Dom Pedro II diz: a cegueira já não é mais uma desgraça. Graças aos métodos do Braille, pelo professor José Álvares de Azevedo. E no dia 21 de junho de 2010, foi decretado o dia 8 de abril, em homenagem ao nascimento de Azevedo, o Dia do Braille no Brasil. E ele escreveu e publicou artigos sobre a importância do Braille para a educação dos cegos brasileiros, que até então eram condenados ao analfabetismo e uma vida de total isolamento. José Álvares de Azevedo viveu apenas até os 20 anos, mas deixou um legado que atravessa gerações. Seu exemplo nos lembra que grandes mudanças podem começar com um único passo. No caso dele, com um toque das mãos sobre o papel. Nunca pare de acreditar. A falta de visão não apaga o brilho dos seus sonhos. Você enxerga com o coração aquilo que muitos não veem com os olhos. Cada passo dado é uma vitória contra as barreiras do mundo. Não é a escuridão que define quem você é,
mas sim a luz que você carrega dentro de si. Quando o caminho parecer difícil, lembre-se, você já nasceu com a força para vencê-lo. Sua história é única. Sua coragem é o farol que guia outros a seguir em frente. Nunca pare de acreditar, porque o impossível é apenas o possível que ainda não foi tentado. Da autora Luciane Farias. E se essa história inspirou você, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal para conhecer mais pessoas que marcaram a história e não podem ser esquecidas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.